Olá pessoal, professor Gil Loja, tirando aqui as perguntas do dia, né? Nosso resultado EBSER. O objetivo aqui é reunir, olha, eu perdi a conta, 2, 3 mil perguntas, a quantidade que eu consegui responder e consegui atender todos vocês. A primeira coisa que eu falo, mais importante, eu não trabalho na FGV, eu estou aqui lendo pela experiência que eu tenho de outras provas, de outros concursos, passando para vocês a minha visão. Então, é clara a responsabilidade de cada um, mas eu estou dando aqui uma forma de você se garantir e não ter problema futuro. Então, eu vou responder aqui tudo que eu puder, apresentando as evidências, é o auditor, né? Apresentando as evidências que eu tenho para dar essa resposta para vocês. Então esse vídeo tem esse objetivo de reunir todas essas perguntas que eu recebi hoje, o dia inteiro, dia 15, dia 14, 15, e amanhã vai ter 16 também. Então vamos adiante. Primeira coisa que eu tenho aqui é lembrando para vocês as datas. Essas datas são importantes porque diz o seguinte, ainda está no prazo de eventualmente apresentar um recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 15 e 16. Tá? E aí resultado da soma dos pontos, resultado de uma questão ou outra, tá? E também tem 15 e 16 o meu período de cadastro e upload de títulos pelo site da banca, eu já fiz com vocês ali como fazer esse upload. Pessoal, primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, e aí a pergunta mais recorrente que eu tenho, professor, os meus pontos não estão batendo, meus pontos não condizem com a realidade. Olha só, você deve solicitar os seus pontos, você vai solicitar os seus pontos aqui, ó. Você tem ali, consulta o resultado, põe seu CPF, sua senha e vai aparecer todo o seu resultado ali. Se não aparecer, ou se você entender que o seu resultado está errado, tem alguma coisa muito séria errada ali, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato, está aqui, ó, informações sobre o concurso público da EBSER, você vai ter esse número de telefone, esse 0800 da FGV, ou tem um e-mail aqui que eles vão dar todas as respostas. Pelo que o pessoal está falando para mim, as respostas estão saindo rápido. Tá? Estão respondendo rápido aqueles que não conseguiram, mas tentem por aqui primeiro, é mais fácil. Se não, por aqui estão conseguindo. A gente já mata as 2, 3 perguntas com isso daí. Bem, uma pergunta que sempre vem é o seguinte, professor, eu não estou na segunda relação que saiu à noite, estou na relação só de aprovados de manhã. Como é que eu estou aprovado de manhã e não estou à noite? Bem, isso eu acho que foi uma tremenda sacanagem que a FGV fez. Criou uma expectativa com todo mundo de ser aprovado, ser chamado. Inclusive eu falei para vocês, olha, todo mundo que está naquela relação manda os documentos, porque a FGV não está dizendo quem é que é para mandar e não mandar. Mandei um e-mail lá para a FGV. O que a FGV fez? Não sei se por causa disso, mas a FGV soltou finalmente a relação. Tá? Então, essa relação já diz efetivamente quem está na prova de títulos ali para mandar. Ah, professor, bom, mais uma pergunta. Será que a FGV pode chamar mesmo assim se surgir um outro hospital? Está aqui a resposta. Está lá no edital. Os hospitais que venham aderir à rede EBSER no decorrer da validade do concurso poderão utilizar a lista de cadastro de reserva, mas você vai ter que estar no cadastro de reserva de acordo com a macro-região no qual o estado estiver inserido, quando for o caso. Né? Então tá ali. Vamos mais algumas perguntas, né? Algumas respostas e perguntas aqui. Pois bem, vamos adiante, tá aqui. Vamos lá. Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profissão em emprego em anos completos, não sendo possível a soma dos períodos remanescentes de cada emprego e não sendo considerada mais de uma pontuação. Então, pessoal, seguinte, eu só vou considerar como tempo de experiência o meu tempo de experiência naquela atividade. Então, se eu era técnico de enfermagem, tenho tempo de experiência e técnico de enfermagem, me formei depois, eu só vou
ter o tempo de experiência depois da minha formatura e que tiver escrito que eu exerci como enfermeiro. Não adianta mandar anterior. Ah, mas eu posso mandar para ver se vai? Pode mandar, pode pedir os pontos. Eles vão analisar ali e não vai ser penalizado, simplesmente, possivelmente, não seja computado. Posso enviar? Pode enviar. Agora, se eu tiver mais de eu tenho 3 empregos, eu posso mandar os 2? Pode, mas está ali que, em incorrência de tempo paralelo, caberá ao candidato apresentar o que lhe for mais favorável. Se não, a FGV vai escolher ela pode até escolher o que não for mais favorável. Para efeitos de pontuação de avaliação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso, que seja requisito para ingresso ao cargo pleiteado. Então, se eu tiver uma experiência anterior à conclusão, não adianta. Ah, professor, então eu já tenho que ter concluído o curso antes do concurso? Sim, mas eu estou esperando, o meu certificado sai amanhã, saiu semana passada. Eu sinto muito, tá no edital, tá? Não é uma regra nova. Então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anexar no campo correspondente ao requisito o diploma, a certidão ou declaração de conclusão do curso, conforme requisitos do anexo 3 desse edital. Então, pessoal, olha só. Para avaliação de experiência profissional, desde o início está ali. O meu diploma ou certificado que me habilita a exercer aquela atividade tem que eu tenho que enviar naquele como experiência. A avaliação de experiência profissional está aqui. Eu tenho que enviar, não resta dúvidas. Isso aqui é o edital inicial, tá? E também saiu no edital novo. Então, eu tenho que enviar os documentos que me habilitam a exercer aquela atividade profissional. Tá ok? Mais adiante, vou mostrar, ele mostra ali, inclusive no edital novo, ele dá exemplos. Mas então isso aí está claro, isso não é título, isso é experiência profissional. É o requisito, olha aqui, está marcado, de diploma, certidão ou declaração de conclusão do curso, que seja requisito para ingresso no cargo. Se eu não enviar isso, eu não vou ser chamado, tá bom? Muita gente perguntando. Ah, professor, mas eu acho que não está claro. A minha carteira profissional, ou a minha experiência, ou uma declaração. Afinal de contas, o que eu envio? Envia tudo, meu filho, envia tudo. O importante é que seja um arquivo de até 2 megas, mas você vai colocar tudo junto. Vai escanear, vai botar em um arquivo. Professor, não cabe, zipa esse troço, meu filho, zipa e manda. Porque aí é tudo que eles querem, todos os documentos comprobatórios daquele seu prazo de experiência, tá? Vamos lá, mais um aqui. Na avaliação de experiência profissional, somente serão consideradas atividades realizadas até a data da publicação do edital. O tempo de serviço após a data de publicação desse edital não será computado. Mas, professor, a minha vou deixar grande aqui mesmo, tá, pessoal? O que interessa não é ver minha cara, não. O que interessa é ver o que está escrito. Professor, mas eu completei um ano. O edital saiu dia 1º de dezembro e eu completei um ano agora em fevereiro. E aí eu perco esse um ano? Segundo o edital, sim. Na avaliação de experiência, só o que foi até a data de publicação do edital, que foi quando? 2 de dezembro de 2024. Essa é a data. Então, o tempo de serviço após a data da publicação do edital não vai ser computado para fim de pontuação. Da mesma forma, sua formatura, a sua emissão do seu diploma, do certificado. Professor, que sacanagem, também acho, mas está no edital. E está no edital desde o início. Serão aceitos como documentos comprobados. Isso já tem um monte de perguntas, já matou. Não adianta ficar me perguntando, professor, que triste, eu também acho. Poderia? Poderia. Você deixaria? Deixaria. Mas não pode, é o que está aqui. Tá certo? Infelizmente, falo infelizmente mesmo, não gostaria que fosse assim. Eu acho que poderia ser, mas é a regra. A regra é, até a data do edital, você tem que estar com o curso concluído e com a tua experiência concluída. Aquilo dali é um corte, tá?
Então, todo mundo que fez o concurso imaginando conseguir um certificado, um diploma, uma pós-graduação, depois... mas teve um concurso que eu fiz que podia, deve ser. Sim, teve, eu lembro. Eu vi concurso que podia. Mas podia antes e não pode agora? Sim, podia antes e não pode agora. Então muita gente fala, mas eu tenho um amigo que fez e esse meu amigo não mandou e não teve problema. Naquela época não tinha problema o seu amigo não mandar, mas agora tem. Tá? Naquela época o seu amigo, eu conheço um cara que inclusive é amigo meu, tá? Que ele fez a pós-graduação depois que saiu o edital. E até ele ser chamado, deu tempo dele concluir a pós-graduação. E ele entrou como gestor hospitalar. E a pós-graduação saiu depois. Ele conseguiu adiantar o certificado até ele ser chamado. Agora não pode mais. Não pode. Porque está no edital. E se eu entrar na justiça? Não vai, porque está no edital. O edital é a lei das partes. É a lei entre as partes. Vamos lá. E como é que é esse documento? Pessoal, olha só. O documento ele tem que ter todas as informações possíveis que caracterizem que você exerceu aquela atividade prevista para a sua profissão, tá? Dentro daquele período. Tem que ter um início e um fim, alguém que se responsabilize por aquela informação. Então vamos lá. No setor público e prestadores de serviços, você tem um atestado para comprovar a experiência profissional. Ele tem que ser devidamente preenchido, assinado pelo responsável da unidade de gestão de serviços da área de recursos humanos ou por outro setor de instituição correspondente a que se refere o tempo declarado. O importante é que tenha indicação clara e legível do nome, da função, sem rasura, sem mancha, com tempo de serviço. Tem que ter início e fim. E tempo de serviço em anos completos. Pode ser utilizado preferencialmente o modelo. Olha, é preferencial. Mas se eu não usar, não tem problema. Tem todas as informações no slide seguinte. Eu tenho essas informações para vocês. Mas eu tenho CLT. E aí o que acontece? Eu preciso mandar minha carteira de trabalho? É bom que mande. Mas ela não é digital, é antiga. Manda antiga. O que eu digitalizo? Tudo. Mas ali diz que não precisa tudo. Vai por mim, põe tudo. Estou em todos os documentos. Tá? Agora, o que você tem que estar? Que ele coloca aqui. Todos os dados da carteira, todos os dados pessoais, todos os contratos de trabalho atestados para comprovação de experiência. Então, pessoal, é tudo. Tá? E outra coisa, ali não está claro o início do tempo de serviço, o início e o fim. E aí, o que eu faço? Você tem uma declaração? Como está lá escrito anteriormente? Tem, então coloca se você acha que precise complementar. No caso de não ter a carteira digital, você pode anexar as cópias, como eu te falei. Agora tem que ter foto, tem que ter série, folha de identificação. E imagine o seguinte, se ponha no lugar do examinador. Ele vai dar um ok e ele pode ser questionado criminalmente depois de ter aceito a sua informação e ela é falsa. Então se ponha no lugar dele e vê tudo que ele precisa. Mas professor, eu sou autônomo, e aí? Você tem recibo? Você tem declaração? Olha quanta pergunta mata isso aí. Você tem recibo, tem declaração, você tem contrato de prestação de serviço, que tem o papel timbrado, CNPJ, a empresa faliu, a empresa sumiu. Você tem um contador da empresa, você sabe onde é que é o contador? Encontra o contador, encontra o dono da época e pede uma declaração, onde tem claramente o local onde o serviço foi prestado, identificação do serviço realizado, período inicial e final. E importante que tenha a descrição das atividades que foram executadas. Mas eu tinha outro nome na minha função, então escreve que ele declare ali quais atividades que eram realizadas, e esse nome não dá para ser um nome totalmente fora. Eu fiz prova, por exemplo, para técnico de necropsia e quero botar aqui que é análise de trabalhava em laboratório e que é a mesma coisa que técnico, não dá, né? Mas eu tenho que ter essa sinergia entre o que eu fazia e o objetivo daquela minha carreira, daquela minha contratação. Mas aí, o que acontece? Ele não quer fazer naquele documento, então o que acontece? Esse atestado, ele vai ser conforme o modelo do anexo 6, que eu nem estou colocando aqui. Você quer saber o anexo 6? Está no seu edital. Mas o importante é que tem o seguinte, a identificação do cargo, o nome, o período de desempenho das atividades,
após a conclusão do requisito do cargo que você está concorrendo. Não adianta ser antes. Eles vão olhar a data, o tempo de serviço em anos completos referente ao período informado, a discriminação, que isso é o detalhamento do serviço realizado, com descrição de todas as atividades envolvidas, com a identificação do cargo, dados de contato, nome completo, porque se tiver alguma dúvida, eles vão ligar e entrar em contato, sim. Então é importante que você tenha essas informações. Vamos lá. Eu vou avaliar agora título acadêmico. O título é só para nível superior? Sim, não adianta nível médio querer mandar título. Agora, esses títulos, eu obtive o título agora, eu sou doutor em qualquer coisa. Saiu agora o meu doutorado em medicina, em fevereiro em Harvard. Ele vai aceitar? Não, não vai aceitar. Por quê? Está lá claro e grifado, aquele grifo não fui eu. Tá no edital. Título obtido até a data de publicação desse edital. Tá? Então, para fins de avaliação de título acadêmico, não será considerado diploma, certidão de conclusão de curso ou declaração que seja requisito para ingresso no CRATO. Então, para eu, por exemplo, ser um médico, o cirurgião, eu tenho que ter o quê? Eu não sei, pessoal, vocês é que sabem, eu só vejo em série aí. Tem que ter o quê? Tem que ter, é brincadeira, mas o que tem que ter? Tem que ter o diploma, tem que ter dependendo da cirurgia, você tem que ter a residência. Se for uma outra cirurgia torácica, cardíaca, mais complexa, você tem que ter até o quê? Até mais de uma residência, não é isso? Então, o diploma de medicina, mais as duas residências, ou qualquer outro título que seja necessário para você, que te habilite a fazer aquele procedimento, aquela cirurgia, aquilo ali é o básico, aquilo ali não vai contar como título, tá? E a experiência só conta depois do final. Não adianta querer botar residência, eles vão fazer essa conta. Outra coisa, o certificado do curso de graduação lato sensu é aquele que não é nem mestrado, nem doutorado, é a especialização, que não apresentar uma carga mínima de 360 horas não será pontuado. Pessoal, se não tiver no mínimo 360 horas, não é pós-graduação lato sensu. E não vamos discutir isso agora, porque isso é a regra do MEC, tá? Então tem que ter essa carga horária. E não adianta o certificado de pós-graduação 360 horas antes de você concluir a sua graduação. Eles vão olhar isso. O certificado de curso de aperfeiçoamento que não apresentar a carga horária mínima de 180 horas não será pontuado, no caso, o aperfeiçoamento. O candidato tem que comprovar o reconhecimento pela CAPES nos periódicos que foram publicados de produção científica. Então, tem lá o código ISSN quando você tiver um artigo, um livro, tá? Tem esse item lá. Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não detém a posse do seu diploma de conclusão de curso, poderá entregar a certidão ou declaração de conclusão do curso acompanhado do histórico escolar. Então, eu concluí a minha faculdade de medicina ano passado, mas ainda não saiu o meu diploma. Mas foi concluída ano passado, até antes do edital, porque foi ano passado. Mas eu não tenho diploma, mas eu tenho uma certidão, uma declaração, que é o que me habilita a trabalhar. É isso que eles querem. O que te habilita a trabalhar? O que te autoriza a trabalhar? Sabe que pode demorar o diploma, mas tem que ser naquela data. É possível. Olha, várias perguntas sobre isso. Caso o candidato tenha concluído o curso, então, esse aí. As certidões ou declarações de conclusão de curso mencionadas nesse edital referem-se a cursos comprovadamente concluídos. Eles vão checar se o curso é concluído. Somente serão aceitos diplomas, certificados, certidões de declaração de cursos histórias escolares expedidos por instituições de ensino legalmente reconhecida. Aí vem aquelas perguntas: professor, eu fiz no Paraguai, eu fiz em Harvard, eu fiz na Bolívia, olha só, ele tem que estar reconhecido, tem que estar traduzido por tradutor juramentado, você tem que ser autorizado a exercer a sua atividade, né, da área de saúde no Brasil. Eu não vou nem entrar em detalhe de medicina. Todos os títulos têm que ter informação necessária ao perfeito enquadramento, o nome do candidato. Se for diferente, tem que ser anexado um comprovante de alteração do nome.
uma certidão de casamento. E muita gente pergunta, professor, eu mudei o nome, mas não estou conseguindo alterar aqui. O que eu faço? Põe a certidão de casamento, tá? Outra pergunta que muito sai. Então, põe a certidão de casamento, não deixe de colocar todos os documentos que façam essa alteração. Documentos comprobatórios de curso realizado no exterior, acabei de falar, somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidados por universidades credenciadas pelo Ministério da Educação. A gente sabe que tem que ser por universidade credenciada. Candidato inscrito em mais de um cargo deverá enviar os títulos para cada cargo que estiver concorrendo no concurso. Também já tive essa pergunta. Professor, eu estou fazendo para mais de um cargo, mais de um concurso um dia diferente. Então, eu posso mandar uma vez só? Não, ninguém vai fazer essa mágica para você. Você vai ter que ter o trabalho de enviar 2 vezes para cada um dos cargos que você está correndo. Aí, se eu passar nos 2, você pode acumular? Pode. Isso é outra história. A gente já tem um vídeo sobre isso. Vamos lá, que esse já está ficando muito grande. E vamos lá. Aí vem aquela pergunta, né? Eu acho que já ficou claro, mas se ficar em dúvida, será que eu realmente preciso enviar o meu documento, o meu diploma básico, né, para aquele cargo? Eu não posso apresentar só quando eu for assumir? Não, não pode. Olha lá. Na experiência profissional, seja nível superior e nível médio, ele fala que ele até aceita 10 arquivos. Nos outros ele aceita só 1, nesse aceita 10 arquivos. Agora, quando eu for botar esses arquivos, eu vou separar, vou mandar o número de páginas por cada arquivo, tá? E eu vou dizer quantos pontos eu quero daquilo dali. Ponto. Tá? Se não, olha lá, na sequência, tá aqui pessoal, na sequência, o candidato deverá anexar o diploma de conclusão requisito para ingresso no cargo. Eu já vi antes, aquele lá que eu li foi do edital inicial, esse é do novo, tá? Do tutorial que eu estou lendo para vocês. Conforme a anexo 3º do edital de abertura, aquele lá que eu li, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso, que seja requisito para ingresso do cargo. Para os cargos de nível superior, o candidato deverá anexar o diploma de graduação exigido para ingresso do cargo. Para os cargos de nível médio técnico, o candidato deverá anexar o diploma de conclusão nível técnico, exigido para ingresso do cargo, com exceção do cargo de assistente administrativo. Este tem que anexar o certificado de conclusão do curso de ensino médio. Aí tem gente que manda mensagem assim, professor, eu estou entendendo que isso é só se eu quiser comprovar uma experiência, senão eu posso levar na hora. Meu filho, então faz isso, tá? Faz isso, arrisca e depois nem me fala. Tá? Não precisa falar. Então, estou falando aqui para vocês. Não é demais. Enviem esse documento. E por último, eu tenho aqui o nosso tutorial para upload dos documentos comprobatórios. Está tudo ali. Você acessa aquele tutorialzinho ali, beleza? E aí eu tenho mais algum documento aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui mais para vocês. Para nível técnico, eu tenho que mandar, estou lendo aqui, tá, pessoal, algumas perguntas. Eu tenho que mandar a carteira de trabalho junto com atestado de comprovação no mesmo arquivo? Sim, acabei de ler. Importante você fazer isso para você não tomar, né, um toco. Tempo de experiência, tenho 3 declarações com respectivo de registro de carteira online. Eu tenho 3 tempos de 4 páginas no mesmo período. Eu posso enviar que vai contar os 3? Não, tá? Fiz 39 pontos, estava animada, mas não fui comprovado por títulos. Eu posso fazer alguma coisa? Gente, olha só, dentro da informação que eu botei no início da conversa para vocês, a FGV, ela disse ali quem é que está autorizado a enviar. Se você acha que você tem direito a alguma reclamação, envie para ela, envia para aquele e-mail que eu botei no início, tá? Logo no início, que você tiver dúvida, que você está aqui, ó. Então, tá lá no início, tem o e-mail, tem informação,
para você, ó, o telefone, o e-mail, você envia para ela e pergunta se você acha que tem alguma dúvida, alguma coisa para elucidar ainda com a FGV. Eu acho que eu tirei todos, né? A carteira de trabalho digital tem que ser digital, até a preferencial é em digital. Não tem digital, manda todo outro, escaneia e manda tudo direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como enviar os títulos? Pelo tutorial que você vai enviar os títulos, né? Que mais aqui? Sou biomédica, passei para técnico, posso colocar diploma de superior? Pessoal, olha só, eu já expliquei isso para vocês em outro vídeo, né? Você tem resoluções, inclusive, do Conselho de enfermagem, dizendo que você tem que ter o certificado, a licença para exercer a atividade de técnico. Não adianta você ser biomédico. Mas tem uma decisão do Supremo. Então faz o seguinte, envia o que você acha que é certo, envia junto à decisão do Supremo. Tá? Uma dica que eu falo para vocês, sempre que você achar que você tem direito a alguma coisa e não está contemplado naquele momento, ou você está em dúvida, você manda o que você acha e manda. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu printo, pega na internet, printa, digitaliza e envia junto a decisão do Supremo dizendo que você tem o direito. E você guarda todo aquele documento, aquele arquivo, porque aí se você tiver negativa, você achar que deve, você entra na justiça, né? Com isso daí. Professor, só pode me explicar essa observação no final do vídeo? O candidato deverá anexar um único arquivo, os documentos que comprovam o tempo de serviço do preindicado. 1/12/2020 até 2/12/2024. O 2020 é só um exemplo. O 2/12/2024 é o que interessa, é o balizador, é a data do edital. 2/12/2024. Se você tiver antes de 2020, claro, você vai enviar. Aquilo ali não é um limite. Tá? Professor, a banca erra na contagem dos pontos, os meus não estão batendo. Algumas pessoas estão fazendo isso. Se você tem certeza disso, você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para a banca, você vai dizer para ela que os seus pontos estão errados, você vai mandar todos os documentos ali naquele e-mail, tá? Dizendo que você vai mandar o seu título, a sua experiência, você espera uma resposta, caso seja negativo, você se reserva o direito de entrar na justiça contra o resultado. E aí você espera. Se sair, se a banca não te der um retorno, você nem espera, você já manda tudo. Se depois disso a banca te der um retorno negativo, você já tem ali um documento dizendo que você não ficou silente, você se reservou o direito de entrar na banca. Sei que tem muito advogado aí, então isso para advogado é básico, mas muita gente não é advogado, né, pessoal? Então, eu também não sou, mas é auditor, né? Então você já sabe que você se reserva no direito, você vai procurar um advogado e vai entrar, tá? Então é isso, pessoal. Tem muita pergunta aqui, mas eu entendo que muita gente que... outra coisa que muita gente falando para mim, que em função da contagem com os cotistas que entram, que não devem estar na contagem como está no edital, que eles estão, que acaba tirando 1, 2, 3 vagas, né? Envia isso também, tá? Mas eu vou entrar na justiça? Se você já quiser entrar na justiça, pode entrar na justiça, você sempre pode, né? Mas se não, você envia isso por e-mail, explica isso, detalha isso num texto e manda para a banca. Outra coisa, professor, você pode fazer isso? Não, gente, eu não consigo fazer. Eu tenho muitas outras atividades, estou aqui porque realmente vibro com vocês e quero o resultado. Dei a dica de um profissional que faz isso, o professor Bruno Afonso, tem lá no Story, você pode entrar, manda mensagem para ele. Eu sei que um bocado de gente, ele ligou para mim e falou que mais de 20 pessoas mandaram, ele está fazendo lá, ele cobra, eu não sei quanto é que ele cobra, mas eu pedi para ele não cobrar caro de vocês, né? Ele vai fazer esse trabalho. Eu não tenho nada com isso, eu não tenho o menor tempo, condição para fazer isso. Eu estou já fazendo esses vídeos para vocês aqui, tá? Mas é uma forma. Se não, procura um advogado, vê o que você acha que é mais interessante. O que eu tenho aqui? Pessoal, é isso, tá?
Muita gente falando que a pontuação está errada, detalha isso numa planilha, manda para eles e já manda teus documentos. Você já pode mandar mesmo e já entra e já fala que você se reserva o direito a entrar na justiça e espera o resultado. Pessoal, eu espero que eu tenha atendido. Eu vou parar aqui porque esse vídeo está grande. Já vai fechar meia hora. Espero ter colaborado com vocês e tirado o máximo de dúvidas possível. Beleza? Legal, pessoal. Então, sucesso e vamos ver se a gente esgota aqui muitas perguntas.